Diário de bordo 2021-0308, fazendo um apanhado do que foi na sexta-feira e hoje. Hoje com trilha sonora, né? A chuva da Palhoça. Então talvez não sei se a gravação vai ficar boa, mas vamos lá, vamos continuar. Uh, Pessoas, a primeira coisa é que esse vai ser um vídeo bem longo. Eu tentei fazer mais ou menos uma separação. Não sei se vai valer a pena, qualquer coisa, talvez na edição ali eu corte e transforme em 2 vídeos. É que eu preciso fazer mais ou menos uma integração dos serviços. E para mim, provavelmente essa é a parte mais delicada da matéria, que é quando a gente começa a fazer a integração de um serviço e o segundo começar a depender do primeiro, o serviço o terceiro depender do segundo para o primeiro, e fazer todo um efeito cascata. E por causa disso, eu estou querendo fazer com bastante calma essa parte. Eu não quero entrar em muitos detalhes da explicação do Google Cloud. Qualquer coisa, se vocês verem que está faltando alguma coisa, eu vou colocar vídeos do próprio Google, porque tem material muito bom para explicar. Eu só vou trazer um panorama geral de como é a ferramenta, certo? Mais ou menos o que compete a vocês de mexer na ferramenta, até porque vocês vão fazer só a parte do DNS, o resto vocês vão fazer já com a máquina pronta, acessando ela diretamente. Então aqui no caso, eu só quero mostrar basicamente como é que eu estou estruturando aqui. Eu tenho um domínio que se chama boidacarappreta.cc, como vocês bem sabem, e dentro dele eu tenho não só o Google Workspace, que é toda a parte de e-mail, Google Drive, etc., a parte corporativa, mas eu também tenho a parte de nuvem, computação em nuvem, também usando esse mesmo domínio, certo? Então é que toda essa estrutura eu estou usando. Por isso que esse vai ser o e-mail que eu vou usar para disciplina. Esse é o e-mail que eu tenho cadastrado, registrado no meu nome, como eu já tinha comentado com vocês. E aqui, no caso, para poder organizar melhor, então eu tenho a organização, que é a boidacarappreta.cc, eu tenho um projeto, que daí eu organizo em projetos, então eu tenho como se fosse um projeto que eu tenho as informações principais, então é onde eu tenho o hospedado, meu domínio, e se eu tiver algum outro serviço, que é o boidacarappreta.cc. E aqui eu tenho as disciplinas que eu estou usando. Então tem outras disciplinas que eu estou ministrando, mas eu não preciso delas. Eu quero só mostrar então aqui no caso do boidacarappreta.cc, mostrar só como é que está a parte do DNS, certo? Então aqui eu vou dar uma olhada no serviço. Então de todos esses, o que realmente vai me interessar, ó, eu tenho a parte de computação, eu tenho a parte de máquinas, etc. Tenho aqui suporte e por aí vai. Então eu tenho bastante coisa. Tá? Aqui são todos os serviços que a gente pode estar utilizando, mas eu quero chamar a atenção apenas, opa, apenas um que é na parte de serviços de rede. Deixa eu até colocar um marcador aqui para quem quiser, fica mais fácil. Ó. Então aqui eu tenho o serviço, então eu tenho um Cloud DNS, eu tenho um servidor DNS. Eu acho que eu já devo estar falando com vocês, antigamente eu utilizava o Bind para ensinar. Na prática, o que eu quero é um servidor DNS que faça consultas. Então, hoje eu estou cada vez menos focado, preocupado com uma ferramenta particular. Eu quero que vocês entendam o conceito. Como a gente está nesse formato, limpei aquela história toda que vocês já sabem, então eu já vou usar aqui. Não sei como é que vai ser balde, hein? Eu estou pegando do ambiente. Então, eu tenho um domínio que se chama Boi da Cara Preta, que é onde eu cuido dele, .cc. Eu registrei ele junto lá, bonitinho, tem um domínio raiz, que ele é público, etc. E aqui eu tenho os vários registros dele. Quero chamar a atenção, o primeiro, que ele é gerado automaticamente, tá? Eu não preciso informar, mas eu tenho um início de autoridade com um tempo de vida, então as informações sempre têm ó, os tempos de vida. E aqui quem é responsável é o Google Domains na faixa C, tem a faixa A, B, C, D, como tem alguns outros exemplos. Então eu tenho uma autoridade sobre ele, então se procurar sobre o Google Cloud vai aparecer ali bonitinho, se procurar pelo meu domínio. Outra informação importante são quais são as máquinas que respondem por esse domínio, que são os name servers, que são os meus NS, que também o Google automaticamente já vai criar esses 4 e que atende, claro, muito bem. Na parte de MX, que são os Mail Exchanger, que é que tem as prioridades, então é onde eu estou hospedando também, não só o meu domínio, mas eu estou hospedando o meu e-mail no Google Workspace, que é o antigo G Suite for Business, e então eu estou rodando praticamente, eu preciso desses registros. Mas tem alguns registros a mais que eu quero chamar a atenção, que é o exemplo que eu vou usar hoje. Quero chamar a atenção porque eu criei um subdomínio chamado Ederson, que é o que vai ser usado para mim, onde, para eu poder especificar que o Ederson não me pertence, mas eu deleguei para alguém, ou no caso, eu criei um subdomínio, então
o termo delegação de autoridade não é exatamente desse jeito, porque não são domínios, é apenas um subdomínio, como se fosse um escopo menor dentro ali de um domínio. Eu estou dizendo que toda essa estrutura ponto Ederson, ponto boi da cara preta, ponto cc, ponto, não é este servidor ou este conjunto de servidores que vai responder, mas é um outro conjunto. Até foi uma feliz coincidência de que o domínio boi da cara preta.cc é aqui do bloco do C, né, NS Cloud C1, C2 até o C4, e aqui foi um outro agrupamento completamente diferente, que é do D1, D2, D3, D4. Então, com isso, eu estou criando um subdomínio, e tudo que tiver este sufixo, né, ponto Ederson, ponto boi da cara preta, ponto cc, quem vai responder vai ser esse conjunto de servidores. Dessa forma, eu vou criar para cada uma das equipes esses subdomínios. Aqui eu não criei nenhum, né, eu vou começar a fazer por demanda, começar a fazer hoje para cada um de vocês. E aí, nesse ponto, eu simplesmente entrego tudo que é referente a ponto Ederson, ponto boi da cara preta, ponto cc para essas máquinas e elas passam a responder e eu simplesmente dou esse endereço para operar, perfeito? E aí, no caso, eu fiz a separação, vamos ver se não falta luz também, e eu fiz a separação porque daí eu tenho tudo que é pertinente a ARC 2022, que é onde vocês vão atuar, e aí vocês vão ter também. Mas antes de mostrar, no caso de vocês, do Cloud DNS, só vou mostrar aqui rapidinho, né? Então aqui eu tenho dois domínios, dois subdomínios, desculpa, porque está aqui, ó, arc22.bodacarpeta.cc e ederson.bodacarpeta.cc. Esse de cima é sempre para mostrar como é que eu imagino o resultado final. Então é só para disciplina, para eu usar como alguns exemplos, como eu já mostrei lá, mandei para vocês no Discord. Então é só para ilustrar, para servir de guia, servir de exemplo. Perfeito? Mas o que eu quero chamar a atenção hoje é o que a gente vai fazer. Então, para cada uma das equipes, vocês vão ter que criar um subdomínio. Aqui eu já criei um pronto, certo? Mas se quiser eu posso só vir aqui e editar, onde vocês têm que criar uma zona, certo? Onde vocês têm que mostrar, por exemplo, equipe A, e aí vocês vão colocar ali equipe A, ponto, boi da cara preta, ponto cc, ponto. A parte da NSEC, se vocês vão fazer, vocês permitem que a consulta seja feita de uma forma criptografada ou não, e só vir aqui em criar, certo? Não tem que fazer praticamente mais nada. Só vou voltar aqui, cancelar essa operação, porque eu já fiz isso, porque como o DNS tem tempos, ele tem um tempo de criação, tempo de propagação, e para não perder esse tempo durante a gravação, ele vai fazer exatamente para mim. Ele vai criar então os registros SOA e o registro NS. Então vocês vão parar nesse ponto. O SOA ele vai estar praticamente pronto, onde ele vai simplesmente entregar para vocês qual é a máquina principal e qual é a pessoa que vai cuidar. Então quem está cuidando disso é o Google Domains, aqui é o Cloud DNS Hostmaster. E ele vai criar também 4 servidores DNS. Eu preciso, uma vez que vocês fazem isso, é que vocês... Vai dar tempo. É que vocês criem esses registros e passem esses registros para mim, para que eu possa vir aqui, eu, no meu projeto pai, aqui o boidacarpeta.cc, cadastrar o subdomínio de vocês. Portanto, primeiro vocês criam um subdomínio, vocês obtêm os registros SOA e INS, e depois eu vou lá para o boi da cara preta, né, o raiz, só voltar aqui para ilustrar para vocês. E aí eu consigo, uma vez que eu tenho essas informações de vocês, aí eu consigo criar esses registros como foi do Ederson. Portanto, primeiro vocês criam e depois eu faço essa transferência de subdomínio para vocês. Continuando então aqui. Isso acontece, só vou fazer uma apresentação bem rápida, porque vocês têm, vamos lá, IAM, porque dentro desse projeto, só para apresentar um pouco do Google Cloud, porque que alguns conseguem, alguns não conseguem ter acesso, é porque eu pedi para vocês colocarem aqui, ó, mandar os e-mails de vocês, por exemplo, o Fábio mandou 2 e-mails, Laura, MBA e Mirabolante, eu já deleguei para vocês serem administradores do DNS. Então, no serviço, dentre todos os serviços aqui listados
pelo serviço de nuvem, vocês têm suporte a vir aqui em Cloud DNS e fazer justamente isso. Criar um subdomínio, criar os registros SOA e INS, ele vai criar automaticamente para vocês, você só tem que me passar essa informação. E na sequência, aí sim, vocês podem criar um registro, vou abrir aqui para ficar. Então, uma vez que eu tenho esse sufixo .ederson, que é o subdomínio que eu criei, .podacarapeleta.cc, eu vou criar uma máquina chamada jogo, ou www, ou web, o nome que quiser. Eu só coloquei jogo para que ele fique mais fácil ilustrar. Claro, ele é um registro tipo A, ou seja, eu estou fazendo uma correspondência entre nome de máquina, converter para número de máquina. Então eu quero que jogo.edson.bodacarapeleta.cc seja convertido em 34.95.230.92. Esse número é importante porque é o IP da nossa máquina da disciplina, certo? Então essa informação eu vou colocar lá nas tarefas para ficar evidente, e é um registro tipo A que a cada 5 minutos ele vai ficar atualizando. Então este serviço, o serviço DNS, seja o antigo Bind ou atualmente com o Cloud DNS, a cada 5 minutos ele tem que ficar operando para ficar respondendo, para ficar atualizando essas informações. Lembrando que o DNS, as informações elas têm TTL, elas têm time to live, tempo de vida. Então, o quanto que essa informação pode ser, inclusive, armazenada em cache quando alguém fizer uma consulta. O DNS, lembrando, é uma estrutura hierárquica onde um servidor pode fazer uma consulta recursiva para outro e fazer uma cópia local para ganhar tempo. Senão sempre tem que consultar os vários servidores. Sempre que eu escrever google.com, eu tenho que consultar os servidores do Google sobre esse endereço. Eu posso fazer uma cópia local no meu próprio servidor DNS e ganhar tempo com isso. Perfeito? Então, aqui só para ilustrar, então agora eu tenho jogo.ederson, bodacarapeleta, e é convertido para cá. Então vamos lá. Depois que eu tenho isso, aí eu posso, nesse caso, alterar. Eu não tenho mais que acessar a máquina 34.95. Eu já posso acessar depois do tempo de propagação. Lembrando, tem aqui 5 minutos. Os tempos muito baixos são bons quando eu quero atualizar essas informações, né? Porque depois de 5 minutos eu posso ter esse tempo de propagação que já está acontecendo. Mas eu tenho que fazer isso muitas repetidas vezes. Se eu tiver com tempos de propagação mais altos, como era mais antigamente, a gente tinha às vezes 24 horas, 48 horas de tempo de propagação, que era o tempo até propagar as outras máquinas. Ou seja, eu tinha caches extensas. Então, se eu quisesse trocar um endereço, eu tinha que esperar às vezes 24 ou 48 horas para atualizar o endereço. Então, não era assim tão interessante. E hoje a gente já consegue se dar o luxo, com um poder de processamento das máquinas bem maior, de trabalhar com os tempos menores. Ok? Então ele só está perguntando agora, uma vez que eu estou fazendo pela primeira vez, eu quero me conectar na máquina, e aí sim eu conecto lá no servidor web. Aqui estando no servidor web, agora a gente vai para a segunda parte do vídeo, como eu falei, talvez eu vá fazer uma edição ou não, e aqui eu tenho que justamente fazer aquele primeiro comando, que foi o git clone, que eu já tinha mostrado para vocês, que era o git clone, e pegar o meu repositório, git.com/boi da cara preta, arc2022. Tá? Como eu tinha falado já também no outro vídeo, eu vou cancelar essa operação, eu já tenho, porque o meu repositório já está aqui, ó, arc2022, tanto é que eu posso entrar em arc2022, limpar a tela, ó, TWD para mostrar onde eu estou, então eu estou na pasta Home Ederson, arc2022, e aí eu tenho lá todos os meus arquivos, estão rodando bonitinho. O git clone, ele faz a primeira cópia, o primeiro clone de um repositório remoto. E a partir desse ponto, todas as modificações, por uma boa prática, eu nunca vou fazer no servidor. Nesse servidor, eu quero apenas que ele pegue lá, que tem do GitHub, e faça uma sincronização local. Quando, depois do git clone, porque o git clone só vai funcionar na primeira vez, se eu quiser que ele faça outras sincronizações posteriores, aí eu tenho que ficar rodando o git pull, que é justamente o que ele vai fazer. Então o git pull, ele vai lá, percebe que tem arquivos novos e vai baixar esses arquivos novos. No caso, eu tinha um readme aqui que eu coloquei como exemplo, e ele foi lá e baixou. Então ele pegou do main, o remoto, e jogou, né, do origin main, pegou lá do servidor remoto e colocou para cá. Tanto é que se eu rodar agora de novo,
ele simplesmente vai dizer que está tudo atualizado, e aí eu posso fazer isso várias vezes sem prejuízo. O que eu não posso ficar fazendo é um git clone. Lembrando, só funciona a primeira vez. E aí todas as outras vezes, git pull. Pronto. Eu não faço modificações aqui, até para sempre manter aquela boa prática. Ou estou no Visual Studio Code, ou estou no Gitpod, jogo para o GitHub. Esse é o fluxo. E aí do GitHub eu baixo no servidor. Então, eu sempre vou fazer nessa forma unidirecional para facilitar o trabalho. Claro que dá para mexer aqui, jogar para o GitHub, etc. Mas como a gente está tentando evitar algumas questões, como um estudo mais aprofundado de controle de versão, vamos manter desse jeito, que ele é muito mais simples de trabalhar. Tá? Talvez a gente perca alguns pequenos benefícios, mas assim, ainda assim é suficiente. A gente consegue trabalhar bem, né? Eu olho no Visual Studio Code ou no Gitpod, manda para GitHub, baixa para cá. E aí, eu só tenho aqui depois, então, uma vez que eu tenho aquelas dependências, né, que é o Express e o Socket.io, são códigos de terceiros, e eu não tenho aqui, aí eu preciso agora baixar e instalar aqui. E aí ele vai lá, vai na pasta servidor, etc, 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 e instala todas as dependências. Tanto é que se eu olhar pasta servidor, vocês vão ver que tem uma pasta chamada Node Modules, que é onde está o conjunto de dependências que eu já tinha mostrado da outra vez, mas só para reforçar. Ok? Voltando aqui, então agora estou mais uma vez na pasta raiz. Então essa primeira parte é que eu possa de fato rodar a minha aplicação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto dessa segunda parte do vídeo é que eu tenho que transformar essa minha aplicação num serviço. Serviço significa que é um processo, uma aplicação que vai estar em execução, onde não terá interação com o usuário. Se eu fizer simplesmente aqui, ó, npm start, que será rodar o servidor, eu teria que ficar com o npm start atrelado a este terminal, e quando eu fechar esta aba, ela vai matar o terminal, que por sua vez vai matar o comando npm start, que por sua vez vai matar o servidor. Ou seja, esse comando fica de uma forma atrelada a isso. Para evitar, eu tenho que transformar então essa aplicação num serviço, e essa versão de sistema operacional, que é a versão 10 do Debian, ela usa o systemd, que é um gerenciador de partida de sistema, que faz muita coisa, e uma delas é pegar todas as aplicações que tem que rodar como serviço, de forma não interativa, para rodar o sistema. Então, agora o que eu tenho que fazer, próximo passo, é ir para uma pasta. Você já tem acesso, certo? O usuário de vocês já pode fazer isso. Então, esta é a pasta. /etc, /systemd, /system. Aqui eu tenho mais uma série de arquivos. E um desses que eu quero chamar a atenção, que é o arquivo que eu criei. Vamos lá, onde está. Eu criei aqui só para facilitar. Vocês podem ver que tudo pertence ao root, é sistema, criado lá no começo, em 16 de fevereiro, quando eu comecei a criar a máquina virtual, etc. Só que tem um arquivo que foi criado pelo Ederson, né? Lembrando, eu estou conectado com o usuário Ederson, onde eu criei um serviço novo, arc2022-ederson.service. Esse arquivo eu criei e eu descrevi como tem que rodar a minha aplicação. Deixa eu ver se eu tenho um Nano. Se alguém quiser usar o VI, eu uso o VI, tá? Gosto muito porque eu gosto muito da forma como ele é pensado, mas só para apresentar, vamos usar o Nano só porque ele é mais simples. E a gente não precisa ficar batendo cabeça. Esse arquivo, se vocês quiserem copiar exatamente como está, sempre tem que definir. Então, para quem não lembra, isso aqui é um formato tipo ini. Ini é quando descreve entre colchetes qual é o escopo, qual é o bloco. Então eu tenho a descrição da unidade, como opera o serviço e que hora que ele vai rodar. Então aqui no caso da unidade, eu só coloco uma descrição. A partir desse ponto vocês podem botar o texto que vocês quiserem, certo? Depois do igual, aqui coloquei servidor de Node de Ederson, só, tá? Mas vocês podem botar a informação que vocês quiserem. Antes tem que ser exatamente dessa forma, U maiúsculo, D maiúsculo e assim vai. Então aqui eu vou descrever um serviço que vai rodar de uma forma bem simples, então só roda na linha de comando e ponto final. Quem vai rodar vai ser o meu usuário Ederson. Então, a partir desse ponto, vocês também têm que colocar o usuário de vocês, mas é o usuário das contas de vocês. Reforçando, para cada usuário,
Eu criei o usuário e a chave pública e privada. Vocês se conectam, então vocês vão cair aqui com privilégio de administrador, como o usuário Ederson é administrador. E aí vocês vão colocar, então, João, Maria, José e por aí vai, vocês vão colocar os nomes de vocês. A partir desse ponto, vocês também têm que mexer, então, Working Directory, eu tenho que colocar em que pasta está rodando o servidor. Lembrando, eu estou na minha pasta pessoal, /home, /Ederson, certo? Não é só uma coincidência, né? Sempre do jeito que eu preparei o cenário, o nome do usuário vai ter o nome da sua pasta, então é Home Ederson, Home João, Home Maria, assim segue. Como eu fiz o git clone na raiz da minha pasta, então vai ficar /arc2022, que é o nome do meu repositório, e a pasta onde está rodando o servidor. Então ali onde está lá o código. E aí para rodar a aplicação, então eu estou fazendo o npm start, só que ele vai pedir o endereço completo. Então a forma como eu instalei o npm está no user local bin, tá? Não vamos entrar em detalhe, mas é só para mostrar que aqui é o endereço completo. E se ele der algum problema, se ele falhar, ele reinicia. Então é uma aplicação muito simples e ela vai rodar sempre na forma de multiusuário, que é um nível do sistema onde tem rede, tem conexões, tem um monte de coisa. Então, quando o sistema está quase completo, ele vai lá e vai rodar o nosso serviço. Então, a gente sabe que tem já um endereço IP, já tem roteamento e a aplicação pode abrir um socket TCP e funcionar. Então, reforçando, quais são os itens que vocês podem mexer? Vocês podem mexer depois deste igual em description. Para os itens que vocês têm que mexer. Então, tem que mexer no usuário, vocês têm que informar o usuário de vocês e vocês têm que informar a pasta do servidor, tá? Alinhado com os outros vídeos que eu fiz, né? Que eu criei uma pasta servidor, uma pasta cliente e eu organizei o meu repositório dessa forma, justamente para ficar mais fácil depois do trabalho. Então, vocês têm que informar a pasta da aplicação de vocês. Tá? São essas duas linhas. Feito isso, vocês podem salvar o Ctrl O para salvar e depois um Ctrl X. Eu não mexi nada, então só um Ctrl X, certo? Uma vez que vocês têm então esse arquivo e ele está pronto, aí vocês têm que notificar com sudo, lembrando que o system control, assim como várias outras aplicações de sistema, requer que vocês tenham privilégios. Vocês são apenas um usuário, como o Ederson é apenas um usuário, mas ele tem privilégios de administrador à medida que ele pode rodar o sudo, solicitar esses privilégios para o sistema vai conceder para eles, e aí o system, eu posso fazer o system daemon reload. Esse comando ele não notifica nada, só não vai notificar se tiver erro, mas se tiver tudo certo, ele não vai fazer absolutamente nada. Isso, para quem não está habituado com Linux, soa estranho, mas à medida que a gente vai trabalhando, a gente vai digitando, a gente não quer muita informação na tela. Então, quando um comando dá tudo certo, ele não mostra nada, que é exatamente isso que acontece. Depois que a gente mexe, a gente se habitua e acha isso mais produtivo, certo? E aí, no caso do System Control, eu tenho o Daemon Reload, eu injetei essa configuração dentro, ela é uma configuração aceita, e aí eu posso, nesse ponto, ver como está a minha aplicação. Então agora eu posso ver um status, ou desculpa, é service, eu posso ver um status de como está a minha aplicação. Claro que ela está rodando, deixa eu só então mostrar a sequência de comandos. Então aqui, ó, daemon reload, aí depois eu vou dar um enable. O enable é para garantir que toda vez que ligar o sistema, ligar o computador, ele vai carregar junto essa aplicação, vai rodar, vai processar esse arquivo e vai executar o nosso serviço. Então a gente não vai precisar ter uma interação com ele e logo, se a gente fechar esse terminal, ele vai continuar rodando. Então aqui está em enable e o próximo passo para terminar é iniciar a nossa aplicação. Ederson, service. Claro, a minha aplicação já estava rodando e aí ela tem que ficar nesse estado 2022-ederson.service. O que tem que mostrar que isso é uma coisa importante? Então, ele deu um loaded, né, do daemon reload, então ele carregou o arquivo, ele está em modo enable, então ele vai aqui, esse enable é este enable, então significa que ao ligar o computador vai ligar ele junto, e quando eu dou um start ou restart, né, depois se eu quiser reiniciar,
Eu vou dar aqui, ele vai mostrar que está ativo. E aí ele vai ficar rodando essa aplicação, certo? Ó, tanto é que interessante, o NPM roda um Node e aí depois ele vai rodar um Node lá dentro, que é o que a gente quer rodar, no fundo, a aplicação node.servidor.js. Tanto é que vocês podem ver que aquelas informações que apareciam no terminal, quando eu rodava dentro do code ou do Gitpod, né, de servidor rodando na porta 3000 e mostrava a lista de jogadores, quem era o primeiro, quem era o segundo, aqui eu já fiz alguns testes, e aí ele vai ficar rodando tudo nesse console. Sempre que se vocês quiserem ver, é só dar uma olhada no status. Ok? A partir desse ponto, então agora eu preciso ter certeza que a minha aplicação que eu defini na porta 3000 lá no arquivo, então ele vai estar rodando também aqui na porta 3000. Tá? Eu estou usando já um comando de service socket para ele listar, então ele vai listar, sem usar o DNS, quais são os sockets na porta TCP. Como o socket só pode ser aberto uma vez em cada número de porta, então cada um de vocês tem que definir um número. Pode definir o número que quiser. Eu sugiro, claro, tem que ser portas não privilegiadas, de 1024 até 65.535, mas se vocês fizerem uma forma bem mais simples, é só vir aqui, SSL-LNT, ver o número 3000 e colocar o próximo número. Só isso. Tá? Porque se vocês tentarem rodar duas aplicações na mesma porta, quem rodou primeiro vai abrir o socket, vai abrir a porta, quem tentar segundo vai falhar. E aí vocês podem até ver, journal, control, -u, só para fins de informação, journal, sobrou aqui, journal, ele também, o journal ele mostra os logs, ele mostra o registro da ação. Então, enquanto o system control status ele mostra o finalzinho do log e mostra o estado completo, aqui ele só mostra o resto do log e às vezes só aqui ele vai mostrar, por exemplo, tentando abrir uma porta que já está em uso ou alguma coisa assim, ok? Então, só reforçando, tem que ser portas diferentes e essa porta ela vai ser muito útil depois. Aqui, com isso, a gente então passa a ter um serviço, ele vai estar rodando, então, só para deixar aqui mostrando, aqui, cadê o status, que a gente parte desse ponto onde a gente descreve essas informações, mexe na descrição, mexe no usuário, mexe no Work Directory, bota os valores, dá um daemon reload, enable, etc. E a gente para e aqui a gente tem a aplicação rodando. A partir daqui a gente tem um serviço. O que for conectar para a tela. E agora eu posso fazer o teste se está tudo ok. Eu posso usar localhost 3000 e tentar o recurso principal. Voltar um pouco para cá, que foi o que eu tentei, aqui é localhost na porta 3000, que foi exatamente a solicitação que eu fiz com o HTTP, eu fiz um get barra, eu solicitei usando o host 3000, e o meu servidor ele deu um 200 ok, ou seja, eu solicitei um recurso que ele tem, e aí ali está, quem está respondendo é o Express, ele vai me dar várias informações, ele está me entregando o HTML, e aqui está o HTML, que é justamente o meu index.html, onde vai carregar alguém container, vai carregar no Face, Socket.io e o meu index.js. Ou seja, a aplicação Node com Express e Socket.io está rodando. Só que ela está rodando uma porta 3000 em localhost. Eu tenho que deixar ela visível para o público, acessível. Só que para o público eu estou entregando apenas duas portas, HTTP e HTTPS. Então aqui a gente vai para a terceira parte do vídeo, onde aqui temos a máquina tem um nome, vamos lá, a máquina tem um nome, jogo.exe preta. A máquina agora está rodando a porta 3000, então agora eu vou começar a fazer a integração entre o DNS e o HTTP. O Node rodando a aplicação, na verdade ele é um back-end, é uma aplicação que roda ao fundo e ela não fica visível para o usuário, ela não interage diretamente com o usuário. Quando eu estou falando do usuário, eu estou falando do navegador. Vou colocar uma aplicação na frente que vai atender a todas as solicitações de todos os clientes e entregar para cada um dos seus back-ends qual é a demanda, qual é a requisição. Ok, vamos lá. Então, limpando. Então, o próximo passo agora, embora o termo front-end, hoje a gente fala mais de aplicação que roda
já no cliente, né, literalmente na mão do cliente, no celular. Aqui a gente também pode falar de front-end, que é a nossa aplicação HTTP, que ela fica quase como um porteiro para receber as requisições e para despachar para as portas específicas. Porteiro ou um manobrista, talvez uma analogia melhor, porque é ele que recebe todas as requisições e ele que vai levar, no caso o carro, né, nessa analogia, levar aos seus destinos e depois devolver. Então, só ele que vai interagir com o nosso estacionamento aqui, entre aspas. Então, eu estou rodando para a porta 80 e 443, né, HTTP e HTTPS, um servidor HTTP que eu gosto muito, eu trabalho há muitos anos, então muitas vezes vocês vão ouvir falar da Apache, mas eu particularmente gosto muito do Nginx, e que ele está aqui. Então, o Nginx tem vários arquivos, várias estruturas, mas eu quero chamar a atenção desta pasta em particular, que onde está toda a configuração do Nginx. Como eu falei para vocês, nós temos um tempo reduzido de matéria, etc. Então hoje eu estou falando de uma forma mais roteirizada. Então não vou explicar muito em Nginx, não vou explicar muito o SystemD. Como eu sempre falo, vou trabalhar no formato mais espiral. Então ao longo do tempo eu vou tecendo mais detalhes de cada um deles. Por hora, só quero chamar a atenção que o Nginx vai ser o nosso servidor HTTP de front-end, que vai receber todas as requisições dos navegadores e dependendo do formato da requisição, eu vou entregar para o meu destino, certo? Aqui eu já tenho, então, nessa pasta, dois arquivos. Esse arquivo aqui é o arquivo que eu configurei, o que eu entendo ser a configuração completa já do jogo, com HTTPS, com alta criptografia, tudo bonitinho, bonitinho, bonitinho. Quem quiser dar uma olhada, por favor, é bem-vindo. Mas o que me interessa é justamente essa aqui, porque eu criei o jogo.ederson.bordacarapeta.cc e aí eu vou criar um arquivo com exatamente o mesmo nome que eu quero mostrar, embora o nome não tenha nenhuma, não faça nenhuma distinção, tá? Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, só tem que colocar nessa pasta aqui. E dessas informações que eu quero chamar a atenção é o seguinte, essa estrutura é onde eu defino um servidor que está escutando na porta 80, tá? E eu defino um server name. Server name é, quando vem uma requisição HTTP, um item obrigatório, eu tenho que definir qual é o host, qual é o servidor que eu quero acessar. Isso que se chama um conceito de virtual host, um host virtual. Embora eu tenha apenas um endereço IP, este endereço IP, 34.95.235.82, e esse branco com preto vai ficar cansando a vista, esse IP 34. Alguma coisa, se eu colocar aqui, acessar, etc., 34.192, olha que bonitinho, isso aqui é a minha extensão, tá? Então, a minha extensão da HTTPS Everywhere lá da FF. Ele vai reclamar. E ele vai dar um not found. E não tem nada para mostrar aqui. E não é para mostrar nada, está certo? Eu quero que a gente acesse a partir do nome e não a partir do endereço IP. Então, se não aparecer nada, perfeito. É isso que tem que acontecer. Porque eu quero que somente quando ele acessar usando jogo.es.bordacarapeta.cc. Vamos mais uma vez. Abrir aqui a última aba. Quero abrir a requisição e mostrar. Ó, tá vendo? Ó, quem atende é o Nginx. Porque quando eu faço essa requisição, vou recarregar essa página, vai me dar um erro. Porque quando eu faço a requisição, olha que interessante, eu coloco qual é o host, qual é o servidor que eu quero acessar. E eu estou colocando somente o endereço IP. E eu quero que cada equipe tenha um nome bonitinho para colocar na URL. Então, se colocar o endereço IP, não é para funcionar. Agora, se eu colocar o server name jogo.ed.cc no campo de endereço, é para funcionar. E o que eu faço é o seguinte, quando ele tentar acessar a partir do barra em diante, ou seja, a partir da raiz desse endereço em diante, eu vou entregar tudo para uma aplicação que está rodando em localhost 2.3000, que é exatamente uma aplicação em Node. Então esse parâmetro aqui, o proxy pass, ele está apontando para uma aplicação que está rodando localmente na porta 3000. Para cada um de vocês, se vocês quiserem criar aqui, agora o João quer criar o seu servidor. Então vamos lá. O que ele tem que fazer? Ele também vai rodar na porta 80, então vou colocar aqui só para quem quiser fazer.
Então, vamos lá. O João chamou lá a sua máquina de web. João.carapreta.cc. Então, toda vez que ele acessar location bar, o recurso principal, tá? Essa indentação é costume. Proxypass. Então, vocês podem ver que até o presente momento, o que muda é o server name. O server name é o registro tipo A que ele colocou no seu subdomínio. Tá? A primeira parte do vídeo. E aí, voltando para essa aba, e aí então eu vai rodar na HTTP no HTTPS, em localhost 2 pontos. Esse é o ponto que daí ele vai rodar a porta. Então, o João, por sua vez, está usando a porta 3001. Ele vai usar a próxima porta livre. E aí ele vai rodar na porta 3000. E o resto, ele pode copiar do formato que está logo acima. HTTP, version.1. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que é Ctrl K, Ctrl U. Acho que é isso. Vamos ver se me lembro. Perfeito. Só vou copiar aqui. Eu não perder muito tempo, né? Ctrl K. Opa. Ctrl U. Então, se qualquer um de vocês, qualquer equipe de vocês que quiser criar a nova configuração, deixa eu até apagar esse Ederson aqui, que agora não é para todo mundo. Aqui já é a disciplina toda. E aí vai criando, então cada equipe vai criar o seu bloco, server, seu tenant, server name. 2 parâmetros que vocês têm que mexer. Qual é o server name? Este endereço tem que ser compatível com o registro A, deixa eu cancelar aqui, com o registro A que está no subdomínio de vocês. No meu caso, meu subdomínio se chama Ederson e a minha máquina se chama jogo. Logo, a minha máquina se chama jogo.ederson.cc, que aponta para o mesmo IP. Que por enquanto não está funcionando. E aí eu vou apontando, né, localhost, se escrever certo funciona melhor, e aí vai criando bloco a bloco. Como eu não tenho essa aplicação rodando, né, eu não tenho necessidade, eu vou deixar ela fora. Mas só para ilustrar que é isso que cada um de vocês tem que fazer. Tem que copiar esse bloco, né, duplicar esse conjunto de linhas e adaptar o server name e a porta. São esses 2 parâmetros que vocês têm que modificar, server name e porta. Feito isso, pode salvar. E aí, deixa eu limpar a tela. Está meio bagunçado. É sempre bom vocês testarem o Nginx para saber se a configuração está toda ok. Se ela não estiver ok, ao tentar aplicar a configuração no Nginx, ele vai dar erro. E provavelmente todos os jogos, todos os servidores vão falhar, porque o Nginx, como eu falei, é aquele porteiro, é aquele manobrista que vai atender a todas as requisições. Uma vez que a configuração está ok, aí vocês podem aplicar apenas com reload, então ele vai ler a configuração e vai aplicar todos esses parâmetros, e aí sim eu posso acessar usando este registro A, que está devidamente ali em ARC. Opa! Eu vou deixar jogo, mas depois a gente renomeia para um arquivo melhor. Não, vamos fazer isso agora, né? Jogo... todas as equipes. Tá? Como eu falei, o nome não é importante. Então agora, peço que vocês mexam todas as equipes, ficou melhor. E aí, vamos lá mais uma vez, sudo engine, ok. E agora eu vou aplicar reload. Então, o que tem que acontecer? Todas as equipes. Se eu escrever na URL jogo.ederson, ele vai atender a requisição, vai mandar para o localhost 3000, vai chegar no meu servidor e vai atender e vai funcionar. Vamos ver? Vai barrinha. Então agora eu vou tentar. Jogo.ederson.cc. Já nesse caso, claro, ele vai de novo reclamar no meu HTTPS Everywhere, porque ele está apenas via HTTP, a gente não fez o HTTPS, pode continuar, é assim mesmo. Ele vai reclamar, então sim, não tem problema. A ideia é que os navegadores cada vez mais eles queiram carregar ali tudo bonitinho. E sim, olha que bacana. Então, quando eu carregar o jogo.ederson, e aqui a requisição agora ele vai aparecer lá, jogo.ederson.cc.
vai bater no nosso front-end do Nginx, ele vai ver que a requisição não é para ele, porque tem o location, mandando para uma aplicação na porta 3000, ele não precisa nem saber que é Node, se é Python, o que está rodando, manda para a aplicação e a aplicação responde para ele falando HTTP e ele devolve lá para o nosso usuário. E aí eu consigo então jogar e fazer tudo bonitinho. Vocês podem ver que tem som vermelho porque eu não tenho um ícone ali bonitinho para colocar na barra de endereço. Mas vai rodar o jogo com a música, né? Ou seja, está carregando todos os arquivos. E se eu abrir uma outra aba, .ederson, preta, vai abrir o segundo jogador. Vamos ver se não trava, né? Porque eu vou abrir duas abas. Ah, vai travar. E aí eu consigo rodar com o segundo jogador, certo? Eu vou parar aqui porque eu sei que você vai enlouquecer. Ok? Então, o que nós temos então? Resumo da ópera, resumo das 3 partes de vídeo. Tem um projeto chamado Arc 2022 do Google Cloud, onde vocês têm acesso a um serviço chamado Cloud DNS. Nesse Cloud DNS, vocês vão criar uma zona, um subdomínio. Aqui pode ser só o nome da zona. Normalmente eu coloco exatamente a parte final mesmo, né? Lendo da direita para a esquerda, a parte final, Ederson, borda cara preta. Aí, uma vez que eu entro nesse subdomínio recém-criado, ele vai criar esse registro. Esses registros vocês têm que mandar para mim, principalmente o INS, para que eu possa fazer aquela referência de sufixo. Aí, próximo passo, vocês criaram o registro tipo A. A partir desse ponto, vocês acessam o servidor usando este nome. Lembrando, o tempo é de 300 segundos, 5 minutos, então tem que esperar, às vezes tem que esperar esse tempo propagar, né, para cache esvaziar, para fazer uma nova consulta, para ele pegar a consulta atualizada. E aí vocês acessam o servidor, então a partir desse ponto, vocês ficam fazendo git clone, apenas uma vez, depois vai lá e só fica fazendo git pull, git pull, git pull, para ficar com ele. Depois, só para garantir, dá um npm install para pegar os pacotes, etc. Talvez às vezes tenha uma versão mais nova, embora no package.json ele diz qual é exatamente a versão. Aí nós vamos para o systemd, criar o arquivo, aplicar lá no systemd, né, a demo reload, start, restart, etc. Até que a gente tenha uma aplicação rodando. Então tá, a minha aplicação em particular está na porta 3000 e vocês podem ir colocando ali na sequência. E aí na sequência das operações, vocês têm que criar mais um bloco aqui de server, onde vocês têm que colocar o server name, consta lá na zona, colocar a porta de vocês e aplicar as configurações. Feito isso, abram uma aba e vejam se o jogo de vocês está rodando perfeitamente. Feito isso, a gente consegue fazer a integração então do serviço de SSH para fazer a operação, né? A gente está mexendo na máquina usando o SSH, cria a zona, faz a referência aqui e aí a gente passa a ter um servidor operando. Até o presente momento eu deixei ele desligado da meia-noite até as 8 da manhã, talvez eu vá mexer um pouco, por causa do custo, tá, gente? Não tem nenhuma outra restrição, é só custo mesmo. Então, se alguém tiver que trabalhar de madrugada, como é o meu caso, às vezes eu crio essas exceções, mas se vocês entenderem que vocês estão trabalhando mais à noite, mais da manhã, por favor, me notifique, só para eu pagar menos, né? Na prática é isso. Certo, pessoas? Tá bom, tá bacana. Posso até sair daqui, fechar a conexão e por hoje é só, porque daí nas outras aulas a gente vai começar a fazer uns refinamentos, mas esse é um bom fechamento de rodar um DNS, rodar o servidor HTTP, fazer a integração de back-end com front-end e tá bom, né? Antes que chova mais. Feito.